Estou lendo o livro Panorama do Novo Testamento, do Gundry, e é a parte que fala sobre Apocalipse, na página 620. Selos, trombetas e taças. Os capítulos de 6 a 16 apresentam 3 séries de 7 pragas, 7 trombetas e taças. Alguns intérpretes são de opinião que o comprimento dessa série será consecutivo. Assim, as pragas das trombetas ocorrerão depois de terem acontecido as pragas dos selos, e as pragas das taças depois das pragas das trombetas, sendo a segunda vinda de Cristo o ápice das 3. Segundo o esquema, as trombetas constituem um 7º selo e as taças constituem a 7ª trombeta e a segunda vinda de Cristo a 7ª taça. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, segunda vinda. Entretanto, o fato de que o conteúdo da 7ª ocorrência de cada uma dessas séries é praticamente o mesmo em todas elas. Em todos os casos parece indicar um desfecho. Trovões, relâmpagos, um terremoto e vários indícios de que o fim chegou. Favorece a hipótese de que os selos, as trombetas e as taças são, ao menos em parte, concomitantes quanto ao seu cumprimento. Assim, as pragas dos selos seriam espalhadas por todo o período da tribulação. As pragas das trombetas se concentrariam na parte final desse período e as pragas das taças se acumulariam no final do período. Desta forma, a 7ª ocorrência de cada uma das 3 séries seria idêntica, incluindo a segunda vinda e seus acompanhamentos imediatos. Selos. Em sua maior parte, o conteúdo dos selos está relacionado à guerra e aos seus efeitos. Primeiro selo, militarismo, talvez por parte do ímpio anticristo. Segundo selo, guerra resultante do militarismo. Terceiro selo, fome resultante da guerra. Quarto selo, morte resultante da fome e de outras devastações da guerra. Os 4 primeiros selos retratam os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse. Quinto selo, perseguição aos santos e seu martírio. A última geração da igreja, segundo os pós-tribulacionistas, mas segundo os pré-tribulacionistas, haveria aqui a menção a outros que voltaram para Deus após o arrebatamento da igreja. Sexto selo, fenômenos celestiais que Jesus predisse aconteceriam imediatamente antes de sua volta. Sétimo selo, silêncio nos céus, trovões, relâmpagos e terremoto. Leia Apocalipse 6:1, 8:5. Os 144.000, alguns intérpretes consideram que os 144.000 são judeus ortodoxos que Deus vai proteger durante a tribulação, especialmente quando forem perseguidos por se recusar a adorar a imagem do anticristo colocada no templo reconstruído em Jerusalém. Assim, sobrevirão para se tornarem o núcleo do reino davídico restabelecido durante o milênio. Os pré-tribulacionistas geralmente atribuem aos 144.000 o papel de evangelistas israelitas que espalhariam o evangelho por todo o mundo na ausência da igreja, com o resultado de que uma vasta multidão de gentios crê e é salva. Há quem considere os 144.000 a última geração da igreja, pelo fato de que, assim como anteriormente João ouviu Jesus anunciado como leão, mas o viu como cordeiro. Também agora João ouve a igreja anunciada como as tribos de Israel, mas a ver como uma multidão internacional de pessoas redimidas que sobreviveram vitoriosamente à tribulação. Trombetas. A maioria das trombetas parece estar associada a desastres ecológicos. As trombetas parecem anunciar, acima de tudo, a atividade satânica e demoníaca. Primeira trombeta, saraiva, fogo ou relâmpagos e sangue, o que resultará na destruição de terça parte da terra. Segunda trombeta, lançamento ao mar de um vulcão em erupção, grande montanha ardendo em chamas, resultando em que a terça parte do mar se transforma em sangue ao mesmo tempo que parece a terça parte da vida marinha
e dos navios que navegam nos oceanos. Terceira trombeta, queda de um meteorito descrito como uma estrela ardente chamada absinto. A queda se dá sobre a terça parte do suprimento de água potável, rios e fontes de água, tornando as águas amargas e venenosas e resultando na perda de muitas vidas. Quarta trombeta, escurecimento do sol, da lua e das estrelas em um terço de seu resplendor. Quinta trombeta, abertura do abismo por parte de uma estrela caída dos céus à terra, do que resulta o tormento demoníaco imposto aos seres humanos. Esses demônios assemelham-se a gafanhotos e são dotados de caudas lacinantes com a dos escorpiões. Sexta trombeta, matança de terça parte da humanidade executada por cavaleiros selvagens. Sétima trombeta, os reinos deste mundo tornam-se o reino de Cristo, com relâmpago, trovões, um terremoto e a chegada do tempo de julgamento e recompensa. É evidente que muito da linguagem usada nessas descrições deve ser tomada simbolicamente. Não obstante, a linguagem simbólica pode apontar para a realidade literal, pelo que o intérprete deve evitar a exagerada espiritualização. A estrela que cai do céu na terra na quinta trombeta é uma referência a Satanás, que solta uma horda de demônios. Leia Apocalipse 8:6, 11:19. Trovões. No capítulo 11, João ouve 7 trovões. Evidentemente, mais uma série de pragas, mas ao tentar escrevê-los, recebe a ordem de selá-los em vez de escrevê-los. Como abrir os selos fez com que ocorresse uma série anterior de pragas, selar os trovões deve significar que não vão ocorrer. Em outras palavras, estas pragas foram canceladas, com a abreviação dos dias da tribulação, em Marcos 13:20. Duas testemunhas. As duas testemunhas da primeira parte do capítulo 11 provavelmente ministrarão nos últimos 3 anos e meio, 1260 dias ou 42 meses lunares de 30 dias cada um. Da tribulação, uma vez que durante o tempo em que estiverem profetizando, os gentios calcarão os pés à cidade santa. 11.2 com Daniel 9:27. Os futuristas geralmente identificam as duas testemunhas como Moisés e Elias, os quais reaparecerão no palco da história terrestre como representantes da lei e dos profetas. O retorno de Elias para ministrar a Israel foi predito por Malaquias 4:5, tendo sido confirmado por Jesus. Mateus 17:11 e Marcos 19:12. Moisés e Elias aparecem junto no Monte da Transfiguração durante o primeiro advento de Jesus e os milagres operados pelas testemunhas em Apocalipse. A dor do parto representando o sofrimento em torno da morte de Jesus. Jesus disse aos seus discípulos: um pouco e não me vereis, em verdade vos digo que chorareis, vos lamentareis, e o mundo se alegrará, vós ficareis tristes. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Assim também agora vós tendes tristeza. João 16:19-22. Subir para Deus como representação da ascensão de Jesus. Subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. João 20:17. O refúgio é representado no local de permanência em Cristo. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, pois vou preparar-vos lugar, permanecei em mim. João 14:1-2 e 15:4. A queda de Satanás como efeito da cruz. Então, explicou Jesus na véspera de sua crucificação. Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. João 12:30-31. Comparação com Nero. Compare o texto a seguir acerca de Nero com a cabeça da besta que ficou ferida e depois foi curada. Então, um grande rei fugirá da Itália como um escravo fugitivo despercebido sobre o canal de Eufrates. Mas mesmo quando ele desaparecer, será destrutivo. Então voltará declarando-se igual a Deus. Mas ele, Deus, vai provar que ele, Nero, não é igual a Deus. Oráculos Sibilinos 4.119. 11.6. Corresponde aos milagres. Moisés e Elias aparecem juntos no Monte da Transfiguração durante o primeiro advento de Jesus e os milagres operados pelas testemunhas em Apocalipse 11.6 correspondem aos milagres registrados no Antigo Testamento a respeito de Moisés. Transfiguração da água em sangue e invocação das pragas contra a terra.
Compare com Êxodo 7:12, e de Elias, feriu seus inimigos com relâmpago ou fogo. Compare com 2 Reis 1:9-12, e ocasionou a seca. Compare com 1 Reis 17:1. Outros estudiosos identificam suas testemunhas como Enoque e Elias, as únicas personagens bíblicas que não experimentam a morte física, por terem sido arrebatados aos céus. E por este motivo serão enviados à terra durante a tribulação para testemunharem até que morram como mártires. Entretanto, os crentes que estiverem vivos no tempo da segunda vinda não experimentarão a morte física, razão pela qual não precisamos supor que Enoque e Elias terão de morrer para manter a regra geral da morte física como parte inseparável da maldição imposta por causa do pecado. Intérpretes do modo ainda diferente de tudo isso, por um grande número de comentaristas, as testemunhas representariam o testemunho coletivo parecido com o de Moisés e de Elias, de todo o povo de Deus sobre a terra durante o período de tribulação. Segundo essa interpretação, o número 2 simboliza a sua suficiência de seu testemunho, pois pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Deuteronômio 19:15. A mulher e o menino. O capítulo 2 encerra em certezas interpretativas. Talvez seja melhor interpretar que a mulher representa os primeiros discípulos de Jesus e seu sofrimento durante o parto, a tristeza deles quando morreu. O fato de o filho ser arrebatado por Deus representa então a ascensão de Jesus. Como os santos estão sujeitos à severa perseguição, 13:7, o refúgio da mulher no deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, 12:6, não é uma referência à proteção da perseguição, mas à salvação em Cristo. O deserto representa o lugar da redenção, assim como no caso de Êxodo, e a queda de Satanás ocorreu na cruz, lê Apocalipse 12:1-17. A besta e o falso profeta. A besta e o falso profeta do capítulo 13 têm sido interpretados como representações do Império Romano reavivado e do Anticristo, respectivamente. Mas provavelmente, contudo, a besta representa o Império personificado em seu cabeça, o Anticristo, ao passo que o falso profeta representa o ministro da propagação do culto idólatra do Anticristo. Em Apocalipse 19:20, tanto a besta quanto o falso profeta parecem ser personalidades distintas, já que ambos terminam sendo lançados no lago de fogo, mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 3:1, 14-20. Os 144.000 aparecem de novo no capítulo 14, dessa vez sobre a morte de Sião, em companhia com Cristo, o Cordeiro, celebrando sua passagem triunfal pela tribulação. Isto subentende uma altura no tempo próximo ao final da tribulação, após a descida de Cristo, e também constitui um sinal, entre outros, de que as visões de João saltavam para frente e para trás cronologicamente. Colheitas. As duas colheitas mencionadas em 14:14-20 pode simbolizar o juízo por ocasião da segunda vinda de Cristo, ou então, de acordo com os pós-tribulacionistas, a primeira colheita, a ceifa, recolhida por alguém semelhante a filho de homem, que estava assentado sobre a nuvem branca, representa o arrebatamento da igreja no retorno de Jesus, terminada a tribulação por causa da expressão cólera de Deus. A segunda colheita representa a explosão que se seguirá imediatamente após a ceifa, em forma de julgamento na batalha do Armagedon. Taças. João afirma explicitamente que as taças representam pragas originadas na ira de Deus, provavelmente concentradas todas nos momentos finais da tribulação. Os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus, 15.1. Primeira taça, úlceras malignas. Segunda taça, transformação do mar em sangue, resultando na morte de toda a vida marinha, intensificação da praga anunciada pela segunda trombeta. Terceira taça, todos os ricos e fontes de água são transformados em sangue, intensificação da terceira trombeta. Quarta taça, calor escaldante. Quinta taça, trevas e dores. Sexta taça, convocação das hordas provenientes do Oriente para invadir o Império Romano, a Batalha de Armagedon. Sétima taça, está feito. Um terremoto, trovões, relâmpagos e a derrocada das potências pagãs. Lê Apocalipse 15:1, 16-21. A queda de Babilônia.
O colapso do império é agora celebrado. Babilônia simboliza a cidade de Roma, uma vez que Roma tomara o lugar daquela cidade mesopotâmica como centro idólatra, imoral e perseguidor do povo de Deus no mundo. Vê nas páginas 580 e 581 sobre a aplicação de Babilônia em referência a Roma em 1 Pedro 5,13. O capítulo 17 frisa a religião falsa da Roma pagã. O capítulo 18 destaca o comercialismo e o materialismo de Roma. Grande parte da fraseologia desses capítulos é extraída das profecias contra a Babilônia presentes em Isaías 13, 14, 46, 48 e especialmente em Jeremias 50, 51, como também da profecia contra Tiro, encontrada em Ezequiel 26, 28, lê Apocalipse 17 e 18. O banquete das bodas. O banquete das bodas do Cordeiro representa a união dos santos com seu Salvador no banquete messiânico tão esperado. Muitos pré-tribulacionistas pensam que este acontecimento se dará nos céus durante a tribulação, porque toda a igreja já teria sido reconhecida ou recolhida aos céus àquela altura. Os pós-tribulacionistas, por sua vez, entendem que o banquete acontecerá no retorno de Cristo após a tribulação, já que até então a última geração da igreja continuará viva na face da terra. A parousia, o milênio e o juízo. Quando regressar, Cristo destruirá os exércitos concentrados das nações ímpias. A besta e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo. Satanás será confinado à prisão pelo espaço de 1000 anos. Os mortos justos haverão de ressuscitar e compartilharão o reinado milenar de Cristo sobre a terra. João põe em evidência os mártires, mencionando-os de maneira especial para encorajar a boa disposição do povo de Deus diante do martírio, se necessário, conservando-se fiéis a Cristo. Satanás, liberado após os 1000 anos de prisão, instigará a revolta contra o governo de Cristo. Os muitos seres humanos que terão sido forçados a submeter ao domínio político de Jesus, sem que se tivessem submetido em seu coração. A revolta é esmagada, os ímpios que morreram ressuscitam e dá-se o juízo final. Leia Apocalipse 19, 1, 20 e 15. Os amilenaristas vinculam a prisão de Satanás à obra de Cristo em seu primeiro advento, a primeira ressurreição ao reavivamento espiritual dos que creem em Cristo, o reinado de 1000 anos com Cristo, ao domínio espiritual presente de Cristo e dos santos. 1000 anos, por ser número redondo e indicativo de muito tempo, o refriamento de revolta, a segunda vinda e a segunda ressurreição, a ressurreição física geral dos justos, injustos igualmente por ocasião da segunda vinda de Cristo. Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém Imaculada, noiva e esposa do Cordeiro, em outras palavras, a Igreja, faz nítido contraste com a meretriz Babilônia, Roma, retratada nos capítulos precedentes. O fato de que as nações andarão mediante a luz e os reis da terra lhe trazem sua glória pode indicar que a Nova Jerusalém descerá dos céus à terra no começo do reino milenar de Cristo, porém a abolição da morte, da tristeza, do luto, da dor e de todas as primeiras coisas associadas ao mundo no qual reside o mal, aponta para o estado eterno, o qual será inaugurado depois do milênio com a eliminação final do pecado e de seus resultados maléficos. Conclusão. E assim se encerra o Novo Testamento com a visão beatífica de Deus. Contemplarão a sua face, 22:4, em convite à vida eterna, 22:17, uma maldição contra todo aquele que adicionar ou subtrair qualquer coisa das profecias do Apocalipse, 22:18-19, uma promessa sobre o retorno de Jesus e uma oração a esse respeito, 22:20, e finalmente a bênção, 22:21, lê Apocalipse 21, 1, 22:21. Resumo. No livro de Apocalipse, João registra visões que ele recebeu como exilado na ilha chamada Patmos. As visões contêm mensagens às igrejas locais em 7 cidades da província da Ásia e informações concernentes ao que vai acontecer durante a tribulação e a segunda vinda de Jesus depois dela. As visões se alternam entre o céu e a terra, como também saltam cronologicamente pela frente e para trás. A data da composição do livro é objeto de debate, mas em geral se concorda que a linguagem é com frequência simbólica. Persistem, no entanto, as discordâncias acerca do significado dos símbolos e das questões maiores de interpretação. Não obstante, está claro que a ênfase recai sobre a necessidade de os cristãos resistirem à fascinação e às tentações do mundo, de sofrerem voluntariamente pela causa de Cristo e assim ganharem a recompensa da vitória no final. Em contraposição aos juízos temporais
e eternos aos quais os ímpios serão submetidos. Daí fala dos personagens que não podemos esquecer, né? Dionísio, Domiciano, Elias, Enoque, Irineu, Jezabel, Moisés, Nero, Nicolau de Antioquia, Orígenes, Policarpo, Tito. Lugares que não podemos esquecer: Ásia, Babilônia, Roma, Éfeso, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, Mar Egeu, Mar Mediterrâneo, Mar Anticião, Patmos, Pérgamo, Sardes, Tiatira. Termos que não podemos esquecer: 144 mil, 24 anciãos, amilenarismo, anjos mensageiros, apocalipse, arrebatamento, arrebatamento parcial, banquete das bodas do Cordeiro, batalha do Armagedon, besta, chave de Davi, Cordeiro, dia do Senhor, dispensacionalismo, dragão, duas testemunhas, falso profeta, futurismo, historicismo, hora da provação, idealismo, leão da tribo de Judá, mesotribulacionismo, milênio, mulher e menino, nicolaítas, Nova Jerusalém, pedra branca, pós-milenarismo, pós-tribulacionismo, pré-milenarismo, preterista, visão pré-tribulacionista, 4 cavaleiros do Apocalipse, os rolos de 7 selos, segunda vinda para os dias selos, 7 Espíritos de Deus, taças, tribulação, 70ª, semana de Daniel, trombetas, trono de Satanás. Então aqui se encerra o conteúdo de Apocalipse do Panorama do Novo Testamento do Robert H. Gundry.